do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas, de reviews, até para dar uma quebrada naquela sequência de vídeos que estava rolando da Comic Con Experience, apesar dos vídeos ter um bom feedback aí. Então vamos falar de 3 materiais que eu separei para vocês, sendo o primeiro deles Lanterna Verde Guerra dos Anéis, o volume 2, material escrito pelo Geoff Johns, Dave Gibbons, artes do Ivan Reis e de outros artistas. Essa capa aqui finíssima do Ivan Reis. Esse material aqui estava um pouco difícil de achar, aparecia em algumas bancas, não apareceu nas Mega Stores. Eu acabei comprando na Comic Shop da minha cidade, paguei preço de capa, que eu não gosto com relação a material capa dura, que dá para pegar por preços melhores, mas enfim. Aqui a gente tem a conclusão da saga, mas é importante situar o leitor que até essa fase do Lanterna Verde não existiam esse arco-íris, esse leque de cores no universo do Lanterna Verde. A gente tinha basicamente o anel amarelo e o anel verde. Depois, após essa fase, surge o anel vermelho, o anel laranja, branco, azul, enfim. Nessa trama aqui, a gente tem o Sinestro querendo dominar o mundo com base na força. Ele acha que o mundo, na verdade, não pode ter muitas faculdades de decisões por parte das pessoas. Então, ele quer simplesmente impor o que as pessoas devem fazer. A gente consegue até fazer um paralelo aí com o que a gente vê no mundo real, vamos dizer, o Sinestro que representa até os países ditatoriais como China, Coreia do Norte, e os Lanternas Verdes, né, a polícia do mundo, representa os Estados Unidos, aquela polícia do mundo que luta pela liberdade, democracia. Então o Sinestro ele acha que tem razão nas coisas que ele está fazendo e recruta personagens muito poderosos para seguir a tropa dele, como o Anti-Monitor, como vocês viram no primeiro volume, e também o Superboy Prime, o Primordial. E aqui a gente vai ter um combate muito foda do Sodonhate, que é um Daximita, ele foi transformado em Ion, é um spoilerzinho aí, para poder bater de frente com o Superboy Prime, porque o cara é muito, muito poderoso. Então somente um personagem como o Ion vai conseguir bater de frente com ele. A gente também tem o confronto dos heróis com o Anti-Monitor e depois um final bacana do o Hal Jordan contra o Sinestro e o Kyle também dando uma força ali, um combate meio sem anel. Agora nós vamos ver quem que vai realmente sair na porrada e vai sair vencedor. Cara, na verdade assim, é uma continuação do volume 1, obviamente vai ter que ter o volume 1 para você ler o volume 2. Se concentra nessa ideia dos Lanternas Verdes pararem o Sinestro para que ele não domine o mundo, não destrua a Terra. O foco dele é a Terra. Inclusive o combate do Ion com o Superboy Prime se desenrola na Terra. Os Lanternas Verdes eles estão em desvantagem, então os anões eles têm que tomar uma decisão que é contrária ao que eles costumam pregar. Então eu não vou falar o que é, mas como eles estão em desvantagem, só com aquilo eles vão poder igualar as forças da tropa amarela. Galerinha, um material que, considerando o volume 1 e o volume 2, eu dou uma nota 8.5. Sem falar que a arte, principalmente do Ivan Reis aqui, apesar que tem de outros artistas, mas é de encher os olhos. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, olha só. Mais um pouco para vocês. Deixa eu colocar aqui. Olha só isso. Isso aqui eu acho sensacional. Essa quantidade de personagens. Enfim, galera, um material recomendadíssimo para quem é fã do Lanterna Verde. Outro material que eu vou indicar para vocês e que vale muito a pena é o Golpe de 64, escrito por Oscar Pilagalo e Rafael Campos Rocha, da editora 3 Estrelas, que pertence ao Grupo Folha de São Paulo. Um dos inscritos, eu não vou lembrar o nome dele, ele perguntou: Fernando, que materiais didáticos, né, que eu poderia indicar em sala de aula, quadrinhos didáticos? Faz o seguinte, esse inscrito que me falou isso, ou para quem interessar, que seja professor e tal, eu fiz um vídeo do As Barbas do Imperador, que é uma história da época de Dom Pedro II. Material sensacional, material histórico mesmo, baseado e pautado em documentos históricos. Não é simplesmente uma história de ficção. É um material muito legal, atiçou minha curiosidade, eu ia lendo e não conseguia parar. Muitas coisas que a gente aprende no ensino médio
você vê ali, mas vê muito mais especificamente e elementos que você nem imaginava. E é da mesma forma que eu indico esse Golpe de 64, um trabalho primoroso, é basicamente um documentário da história do Brasil com relação ao golpe militar que colocou as Forças Armadas no poder. Aqui também é uma historicidade, tá? Não é uma coisa feita pelo autor tomando partido entre o exército e entre os rebeldes, os revoltosos ali, que queriam colocar a democracia de volta. Até porque você começa a ler, não é um spoiler isso, porque a gente faz parte da história, mas a população apoiou a ditadura militar. E é engraçado como o povo brasileiro é pacífico, né? Porque não rola derramamento de sangue. É muito interessante isso, desde da proclamação da República, com esse golpe militar e depois da retomada da democracia, nada, não tem morte no Brasil. Não que precise ter, você tá entendendo? Mas isso demonstra a passividade do povo brasileiro. Qualquer um que chegar ali faz o que quiser, na verdade. Sabe? Se chegar agora alguém dar um golpe, galera, o cara deu um golpe, então tá, beleza, agora eu vou lá assistir minha TV, vou assistir minha novela, vou assistir meu futebol. Então o Brasil tem muito disso. E aqui apresenta vários elementos. Eu não sabia a importância do Brizola, Leonel Brizola, falecido Leonel Brizola, foi, acho que governador do Rio Grande do Sul também, depois foi pelo Rio de Janeiro. O cara tem uma história muito legal, muito bacana. Dei uma olhada nesse material aqui, nessa arte. Arte muito legal mesmo. Aqui faz até relação da Copa do Mundo, da força que os militares queriam fazer com relação usar a força do futebol, do patriotismo. Fala de diversas revoltas dos sargentos contrariando os militares, o que os militares programavam por baixo dos panos para retomar o poder, eles adiando o golpe. Aconteceu algum fato que vocês vão precisar ler, aconteceu um fato, opa, peraí, vamos segurar um pouquinho mais para a gente poder realmente fazer essa revolução e colocar os militares no poder. A participação da CIA, vocês sabem como é que é, os Estados Unidos estavam por trás ali, querendo financiar, inclusive tinha colocado acho que um porta-aviões em direção ao Brasil, caso precisasse, os militares brasileiros precisassem deles. Mas fazendo... Cara, esse material aqui é muito bom mesmo, material didático, e eu particularmente gosto desses quadrinhos assim, que é meio que um documentário da história, seja com relação, por exemplo, ao Joe Sacco, com as histórias da Palestina e outras guerras. Aqui a gente tem um material realmente de qualidade da história do Brasil. Eu daria uma nota 8.8 para esse material aqui. E eu queria fazer um parênteses, eu não gosto de discutir política, religião e tal, apesar de dar umas brincadeirinhas com futebol, mas vocês já pararam para pensar? Não é que ele dá uma de vlogger aqui, mas a hipocrisia que são as coisas. Por exemplo, teve a ditadura militar, que realmente teve repressão, censura, mortes, desrespeito aos direitos humanos, ao direito civil, mas daí a gente vê uma presidente como a Dilma, ou outras pessoas que eram da esquerda, entre aspas, se fazendo de vítimas, né? Sendo que pegarem armas. E na verdade, será que eles estavam lutando pela democracia? Eu não estou falando de cantores como Raul Seixas e outros cantores que foram exilados, poetas, políticos inclusive, que foram banidos do Brasil, né, exilados. Eu não estou falando dessa galera que realmente queria a volta da democracia. Eu estou falando aqui desse pessoal de esquerda que era alinhada com Cuba e com a União Soviética, enfim, com essa galera. Será que eles queriam a democracia? Foi uma hipocrisia, Dilma chorando na TV, Lula, ai meu Deus, oi companheiro, José Dirceu, o covarde que na verdade se escondeu, né? Não pegou em armas nada, ficou escondido no Paraná, inclusive, casou, teve filho. A hora que voltou a democracia, deu um pé na bunda da mulher dele e voltou para São Paulo. Então é interessante que, na verdade, se a gente for analisar, esse pessoal estava querendo, na verdade, colocar uma outra ditadura. A gente tinha uma ditadura de direita no Brasil, né, que era dos militares, apoiada pelos Estados Unidos, e esse pessoalzinho da esquerda aí, independente de ser da esquerda ou de direita, tanto que eu estou falando mal da direita, né, da ditadura militar.
Eu tô falando mal dela. Mas é na verdade o outro lado da moeda. É como se fosse uma mesma moeda, só que com lados opostos, mas que no final das contas é a mesma coisa. Se esse pessoal da esquerda conseguisse fazer a revolta deles, a rebelião deles ali, no sentido de tomar o poder, a gente teria na verdade uma outra ditadura, uma ditadura cubana, uma ditadura chinesa, uma ditadura russa, né, que era fechada, uma Coreia do Norte. Então não seria diferente disso, sabe? Então quando eu vejo esse pessoal sendo saudado como herói, eu vejo realmente uma hipocrisia, assim, sabe? Porque eu não vejo esses caras querendo a democracia no sentido da liberdade do cidadão. Eu sei, galera, que talvez fique um pouco chato eu falar isso, eu não quero entrar em discussão política sobre FHC, que pra mim, na verdade, político é uma raça desgraçada, seja PMDB, PSDB, PT, o que partido for, esse pessoal aí é foda, eu sou apartidário, não apoio nenhum partido, você entendeu? Mas o que eu tô fazendo uma crítica, eu acho que talvez contextualizada e com fatos e com elementos, tá? Na verdade, esse pessoal aí que se passa de vítima e de heróis hoje, na verdade teria feito a mesma coisa, só que pelo lado da esquerda em vez do lado da direita. Se é que a gente pode separar em direita e esquerda isso daí. Por fim, galera, esse material Happy, do Grant Morrison e do Derek Robertson, que é o mesmo desenhista do The Boys e também do Transmetropolitan. Galera, esse material realmente bem legal, lançado pela editora Devir, que infelizmente cobra aqueles preços um pouco altos, mas vocês conseguem comprar abaixo do preço de capa, se vocês pesquisarem. O meu eu peguei com bônus no site da Liga HQ. Se você faz compras lá, você vai acumulando bônus e você consegue trocar por produtos. Essa edição aqui compila a minissérie em 4 partes, aqui em capa dura, publicado pela editora Devir. A gente tem a história do Nick Sachs, que é um ex-policial aposentado que acaba se tornando um matador de aluguel. Ele é bêbado, truculento, grosseirão, o cara não tem muitos modos. E numa dessas investidas dele, tem um pessoal que também quer apagar ele. E ele faz um negócio bacana e consegue inverter a situação. Só que ele descobre um segredo. Então toda a máfia está atrás dele. E em paralelo a isso, a gente tem a história de um Papai Noel serial killer que está detonando com crianças. E aí aparece um cavalo alado azul, que seria quase um amigo imaginário do nosso querido Nick Sachs. E aí fica aquela coisa, ele tá ficando louco, esse cavalinho azul, ele realmente existe, é uma espécie de ser mágico, que personagem que é esse cavalinho azul? E é muito legal os diálogos que são trocados entre os dois personagens. Eu não posso falar muito, mas a trama tem um final bacana. Inclusive esse policial, ele é daquele tipo badass, sabe? Aquele cara que realmente assume a bronca. Olha só, esse aqui é o Papai Noel doentão. Olha aqui as criancinhas todas presas. A arte sensacional. Olha só, mas aqui ele está disputando, ó, o cavalinho azul aqui, ó. Olha só, que fofinho o cavalinho azul. O cavalinho azul é do bem, tá, galera? Não é um cavalinho azul do mal, não. Aqui mais coisas. Enfim, galera, é um material legal, eu recomendo pra vocês, eu daria uma nota 8.5. Não tem nada de viajado, apesar do cavalinho azul alado aqui, é uma história bacana e pé do chão, só que com muita violência. Então, fica a dica pra vocês desses 3 materiais, espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, um abraço pra todo mundo e até a próxima.